Olá, sejam bem-vindos a mais um broadcast. Dessa vez, vamos falar sobre um tema mais sério, um tema mais emocionante, mais broadcasteiro, né? Que a gente pode falar. Broadcasteiro. Hoje a gente vai falar sobre um tema em que... como que eu posso dizer? Nós somos adultos, pero no mucho. Somos velhos, mas não tanto. Né? Alguns hoje é um diriam tema que esse episódio é um estilo broadcast. Isso, exatamente, cara. É o estilo broadcast, né? Acho que todo mundo aqui já sabe que a gente se conhece há muito tempo. Então a gente vai falar um pouco de quando a gente já não tá mais tão naquela idade da juventude, mas ainda faz algumas coisas, né? A gente ainda tem um espírito jovem, posso dizer assim, né? E começando, aquele ali é o Dudu. Eu conheço ele há pouco tempo, se for comparar com os caras, mas já considero ele como se fosse um dos amigos mais antigos da minha vida, cara. Olha ele. Que bonito. Eita! Cara. Como todos os broadcasters. Faz tempo. Eu não te conheço há muito tempo, mas você é o meu amigo mais antigo. Essa é foda, hein, cara? Fico lisonjeado. Eu considero, não que seja. E os caras estavam perguntando se eu tô usando droga, né, velho? Não, mas das duas afirmações, as duas são verdade, né, velho? Dudu é o mais antigo. É isso aí. É verdade. Primeiro, só gostaria de dizer que eu fico lisonjeado, e sobre a parte do espírito jovem, eu digo, fale por você. Agora, dito isso, coincidência ou não, o que eu ia falar é que aquele ali é o Tufo, e eu ia dizer uma coisa muito parecida, que esse aqui é um amigo meu de infância que eu conheci depois de velho. Eu quero voltar a minha abertura e eu quero fazer essa pro Dudu agora. Era isso que eu queria dizer. É tipo, a abertura do porco vai ser, aquele é o Dudu e ele vai falar o que eu deveria ter falado pra ele. O Dudu me conhece tão bem que ele fez a minha abertura por mim. É isso aí. Eu sou o porco e eu queria dizer, eu só queria retweetar o que o Dudu falou, né? Quando eu te conheci, você era desse tamanhozinho, o mínimo que eu posso fazer é ler sua mente, né? Porra, Eu peguei no colo. Caralho. E aquele ali é o Zoca. Tem algumas coisas que ele não se sente adulto pra fazer, mas pelo menos ele já é adulto pra poder beber. Até porque ele começou bem antes, né? Eu acho que eu comecei quando eu ainda não era adulto, mas também... Mas não pode falar porque é proibido. Agora aquele ali é o Cabeça, e atualmente a gente está fazendo uma troca de quadrinho, né? Troca de quadrinho, troca de livros, que na verdade era para eu ter conhecido na minha infância, e isso está me trazendo coisas boas, né? Então, da molecagem na velhice, voltando à molecagem. Legal. Olha Trocando só. literatura, olha os meninos aí, poeteiros. Tudo poeteiro, essas porra. E isso daqui o que é, mano? Não, você tá muito louco? Nossa, você tá usando droga? Você tá usando... Isso daqui é a puta que pariu, caralho! Caralho, eu viajei, mano. Atravessa cast. Ai, não, velho. Caralho. Eu vou falar rapidão. Esse é o porco e um dia eu achei que o porco era o cara mais responsável do rolê, velho. Nossa. Bom, daí já pra ter uma noção de quem que eu conhecia. Né? Até descobri que o cara bateu bêbado na polícia, cagou na viela e tem mais um livro de histórias. Opa, você deu spoiler de uma outra história que você nem contou aqui. Vou contar ainda, essa história vem aí. Aí. Isso tudo aí, o que é então? Isso, agora sim! Agora o broadcast! Roda a vinheta aí! Tufu velho! Pero não Não muito. dá nem pra lembrar como é que faz a abertura do Brasil. Cara, velho, pelo amor de Deus. Mano, como diz o ditado, né, velho? Os caras é velho, mano. Os caras Esse cara é velho. Os caras Pero é não foda, muito. os caras é velho. Esse cara é velho. Os caras é velho, poeira no monte. Pero não muito. Bom, seguindo então a nossa clássica rodada de capitão, né? Quero passar hoje pro nosso querido amigo Bill. A ideia do podcast foi dele. Então eu queria deixar ele seguir como host aí, tocar o podcast, que eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar aí sobre isso hoje. Toca aí, Bill. Isso aí. Mano, só queria dizer que esse tema me ocorreu
eu tava falando pra você agora há pouco, mas agora que tá gravando, me ocorreu porque a gente tava falando do que a gente tava falando outro dia que eu me perdi? Vixe, tá velho pra caralho. Que quando tá velho, esquece as coisas, né? TV? Não era isso. Não, Alzheimer. foda-se. A ideia é assim. A gente tava falando sobre Alzheimer, mas eu não lembro. Tem que tomar ginkgo biloba, né, cara? Tá ligado? Ginkgo piroca? Ginkgo piroca? Que porra é? Ginkgo piroca? Que isso? Ginkgo biloba. Dudu, você lembra daquele comercial, acho que era do Oscar, que ele aponta pra cima, assim, tipo, que tinha um bagulho do ginseng, tipo, Nossa, ginseng. ginseng, cara. Mano, e era um bagulho tipo na memória. Que é um bagulho velho também, uma propaganda velha. Né? Eu lembrava disso, mas depois essa memória foi obliterada pela propaganda do Oscar para senador. Nossa, essa é incrível. Eu tenho a música até hoje. Eu também. Eu não lembro dessa propaganda, não. Era assim, Oscar é guerreiro, Maluf é trabalhador. Oscar pro Senado e Maluf governador. Nossa, que triste. Lembrou, Bill? Lembrou. Pô, bem que o Scar podia fazer a voz do Scar no Rei Leão live action, né? Nossa Que senhora. horrível. Pô, coloca a risada do Zoca aí. Peraí, deixa eu voltar pra essa porra aqui. Pera aí. Deixa eu voltar, Coloca a deixa eu risada voltar. do Zoca aí só pra me salvar, por favor. Pela risada do Zoca. Isso aqui é o Brody. Não, então, enfim, é que basicamente tá todo mundo aqui na casa dos 30, né, velho? A casa dos 30 é aquela que você meio que saiu dos 20 e tá chegando na dos 40, mas sim, mas não, mas sim. Então fica essa dicotomia que alguns têm coisas que se sentem adultos em algumas ações, ou tem responsabilidades de adultos, né, cara? Ou, por outro lado, mano, ainda continua fazendo a mesma coisa. Não sei se não, age como um adolescente em algumas outras, né? Imaturo, né? Imaturidade. É, cara, é que tem diversos níveis de maturidade, né, cara? E você tem maturidade aí dos 15, dos 20, dos 25, dos 30, e no caso dos homens, 40, 50 e 60. Caralho, a gente não tem salvação, velho. Não tem. E eu queria começar com uma pergunta, que é tipo, mano, vocês já, né? Vocês já. Quando foi a vez que vocês acharam que vocês eram adultos e logo depois aconteceu alguma coisa que você reagiu de uma forma, ou você lembrou que você fazia alguma coisa que você fala assim, então, mano, mas isso não é coisa de adulto, segundo a sociedade. Então, quando você achou adulto e logo em seguida falou assim, então, eu não sou assim, ou eu não tô preparado para isso, eu não tenho maturidade para isso. É uma bilada assim, Nossa. Cara, eu preciso contar isso pra vocês, porque essa pergunta que você fez, cara, define exatamente uma situação que eu passei, que era pra eu ser adulto e eu fui uma criança, e foi a coisa que mais encaixou. Eu consegui ser, tipo, infantil, entre aspas, e ao mesmo tempo eu usei isso, tipo, dentro do ambiente, tipo, de adulto. Tomara que não seja uma experiência sexual, cara. Não, cara, eu não falaria isso. Hashtag risada do Zoca. Acho que a galera ficou desconfortável. Vai lá, Zoca. Eu acho que foi meio... Vamos lá. Então, teve uma situação, cara, eu fui fazer uma entrevista de emprego na TIM uma vez, né? Saúde. Fui fazer uma entrevista de emprego lá na TIM. Nossa senhora, velho do céu. Caralho. Tá foda. A gente ataca, tem hora que... Saúde. Tem hora que a gente ataca. Falando em velhice. Vamos lá. Então, e aí, cara, eu fui lá e tal. Essa entrevista foi engraçada porque ela começou do cara falou assim, mano, vai lá fazer entrevista. Eu não fui chamado pra entrevista, eu simplesmente apareci no dia que eu sabia que ia ter uma entrevista, meti o currículo no meio e entrei na entrevista, tá ligado? Falei, meu nome é Alberto, os caras me chamou, e aí eu entrei. No meio da entrevista, o pessoal fazendo aquelas coisas lá de... Como é que fala? Qual que é o... Dinâmica de grupo? Dinâmica de grupo. Nossa, essa é a pior coisa que Isso é existe, cara. chato, cara. Nossa. Eu vou falar pra vocês, mano. Vou falar pra vocês que eu adoro. Qual animal que você escolheu ser, mano? Que sempre tem. Qual super-herói que você escolheu ser? Esse é o ponto.
A galera começou a perguntar umas coisas, não sei o quê. De repente o cara chegou pra mim, na dinâmica lá, falou assim, olha, pessoal, eu quero que vocês falem alguma pessoa, alguma coisa que representa pra você alguma coisa na sua vida, quem você se espelha. E aí veio a galera, começou, tava no meio do rolê. Aí veio a galera, assim, primeiro, meu pai, porque não sei o quê, minha mãe, porque não sei o quê, minha família, porque não sei o quê. Aí chegou a minha vez e eu peguei, né, na minha cabeça, eu falei assim, velho, eu me espelho no Goku. Caralho, mano, você falou isso na entrevista? Escuta. No meio da entrevista, eu falei assim, mano, eu me espelho no Goku. Aí ela falou assim, mas quem é o Goku? Eu falei assim, olha, o Goku é um super-herói japonês. Comeu o seu cu. Exatamente. Caralho, velho. Essa era a minha resposta. É o amigo do Mario. Desculpa aí, Zoca, continua, desculpa. Não, é que a minha resposta seria essa, mas eu não podia porque era uma entrevista de emprego. Eu tava na dualidade de ser infantil e de ser adulto. E aí eu escolhi ser um pouquinho menos infantil, sabe? Aí fui lá e falei isso, ela falou, por quê? Eu falei assim, não, quem é o Goku? Não, um personagem japonês, aonde, tipo, a história, tipo, é ele crescendo, né, ele vem desde criança, depois ele vai criando uma certa responsabilidade, e aí dentro das responsabilidades que ele vai tendo, tipo, ele vai se tornando uma pessoa melhor, e aí eu me espelho nele. Ela falou assim, mas por que você se espelha nele? Aí a minha resposta foi, porque ele é uma pessoa infantil. Aí ela falou assim, nossa, mas infantilidade é uma coisa boa? Eu falei assim, mano, infantilidade é uma coisa... Não, eu falei assim, infantilidade é uma coisa excelente. Porque quando você é uma pessoa infantil, eu não penso que infantilidade é você falar um monte de merda ou ser inconsequente. É você ser puro, saca? Você tem um pensamento... O Goku, pra mim, é a representação disso. Ele é um cara que é forte pra caralho, tem uma caralhada de coisa. E, mano, só que ele, tipo, ele se torna cada vez uma pessoa melhor e ele tem uma pureza de uma criança. E aí eu falei assim, não... Caralho, eu acho isso incrível. Então, eu falei, eu acho isso incrível, porque eu gostaria muito de continuar ter os valores infantis, que é não precisar me bloquear mentalmente porque tem uma regra social. Eu não vou me bloquear, tipo, num trabalho porque, tipo, aquela situação tá fazendo que eu seja daquele jeito. Eu quero ser uma pessoa que eu vou ter a mente aberta como uma criança para poder aprender. E aí, o que foi engraçado? Depois que eu falei do Goku, todo mundo começou a falar personagem. Mano, quem é o adulto nessa porra, caralho? Mano, se isso fosse uma fanfic, ela terminaria com eu tava lá e foi. Não, e daí, teve essa daí, e teve uma outra entrevista que eu fiz uma coisa parecida. Teve essa daí que eu fiz isso, aí falei pra eles, passei na entrevista, cara. Comecei a trampar de, consegui ser eu mesmo, colocar um valor onde ele é um valor, tipo, que a gente tá falando agora. Tipo, caralho, velho, você realmente precisa ser um adulto, tá ligado? Você precisa, tipo, ser aquele padrão de adulto dos anos 70. Não, cara, você pode ser a pessoa que você é. A gente cresceu com tantos valores bons que a gente pode transmitir esse tipo de coisa, tá ligado? A gente tá no nosso momento. A nossa idade, eu acho que tudo que a gente tá passando, né, tipo, a gente pode aproveitar tudo que a gente já passou para poder usar agora. Então, o adulto peronomútil é justamente o que a gente tá passando, cara, né? Claro. E aí, em uma outra situação, agora eu vou fazer um resumo, né, numa outra situação, uma entrevista, eles deram vários personagens de quadrinho, e eu peguei o Coringa, e eles chegaram pra mim e falaram assim, olha, então, você vai ter que falar sobre esses, né? Aí um pegou uns personagens fáceis, e eu cheguei e perguntaram pra mim, poxa, mas que você acha que o Coringa te representa? Pô, mano, me representa pra caralho. Eu falei, por quê? Ele falou, por quê? Meu, ele é um cara sofrido pra cacete, fudido pra caralho e tá sempre sorrindo. É um cara que passou uma coisa ruim e aí ele tá sempre sorrindo. Mesmo que seja uma risada sarcástica e demoníaca, ele tá sempre sorrindo. E eu também acho que tem a ver com o fato dele, tipo, não aceitar muito. O cara, tipo, ele faz muita piada. Ele não é um adulto, tipo, exemplar, né? Ele é o cara, tipo, que conseguiu o Coringa, né? Ele é um cara que sei lá, mano, bugou a nave em algum momento. Velho, bugou o bagulho. E aí, tipo, você ser adulto e o peronomútil é o equilíbrio, né? Você não pode surtar que nem o Coringa e você não pode ser infantil pra caralho que nem o Goku. Sempre. Pode crer. Caralho, mano, eu acho que o Zoca devia abrir uma empresa de coaching da entrevista, cara. De vida, claro. Ou de vida também, eu vou falar de entrevista, velho. Caralho, abre um Instagram. Caralho, velho.
Zoca Coach. Zoca Coach. Aí, mano, e eu vou falar uma coisa, velho. Tipo, eu lembro que eu passava esses bagulho assim, depois que eu passei na entrevista, eu saí do bagulho e falei assim, caralho, mano, eu arregacei naquela porra, né? Sou foda, caralho! Dei uma Genkidama na entrevista agora, hein? Você lançou um Oi, eu sou o Goku. Foi tipo isso. Cara, muito louco. Você é o primeiro cara que eu conheço que gosta de dinâmica de grupo em entrevista de treino. Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu não sei se isso é muito adulto, mas eu te felicito, cara. Não é que eu vejo que a dinâmica de grupo, ela nada mais é do que, não fugindo do assunto, né, do que, tipo, justamente isso, cara. Você tá tentando fazer alguma coisa que é uma responsabilidade do caralho, que você vai ter que fazer o bagulho, só que ao mesmo tempo, tipo, o que os caras querem lá é o que você, sei lá, mano, tipo, fala assim, mano, quem é você e o porquê que você tem que estar aqui? Isso são as duas perguntas, mas essas são as duas perguntas fundamentais pra você estar em qualquer lugar do mundo, né? Quem Caralho, é você e por que você tá aqui? É que a coisa se tornou muito a frase dos últimos 15 anos, na minha opinião, é você tem que pensar fora da caixa, né? Isso, na verdade, é um clichê muito batido que ninguém sabe, nem os caras que estão pedindo pra você pensar fora da caixa conseguem. Mas enfim, isso é uma outra brisa, né? Se você for pensar fora da caixa de Schrödinger lá, né, do gato lá, se eu não me engano, você morre, cara, é esse. Você nunca vai conseguir pensar, cara. Você não sabe o que tá na caixa, como é que você vai pensar o que tá na caixa? Sair da caixa também, às vezes você morre, né? Sim, é verdade. Exato. Mas enfim, isso daí a gente vai esbarrando em outros conceitos, né? Total. Mano, eu vou contar um rapidinho só. Isso. Não é tão, como é que eu posso, profundo quanto do Zoca, na verdade é bem mais idiota. Aliás, é só idiota. Mas acho que isso acontece comigo todos os dias, cara, essa dualidade aí. Eu acho que é presente na minha vida o tempo todo, né, cara? Do luxo ao lixo, tá ligado? Do 880. Ou Do luxo ao lixo. ou do jovem ao velho, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu vou dar um exemplo rápido mesmo que aconteceu. Hoje eu tive que dedetizar minha casa, tá ligado? Por conta de bicho, enfim. Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Foda. Fazer, tá ligado? Foda. Nunca. E eu me senti O cara tá muito... cheio de escorpião em casa, velho. Cara. Só nessa semana eu achei 7 escorpiões. Subiu mais um então? Depois Subiu. A gente achou mais um, cara. Quando Que o cara for fazer compra do mês, ele vai levar a sério aquela expressão tirar o escorpião do bolso. Do bolso. Isso é uma coisa interessante. Então, não, deixa eu só terminar rapidinho. Não, antes só de você falar, Fala aí. mano, é só que a galera, todo mundo fala que eu moro longe, mas agora o porco também não mora mais em Mauá, em região da B, né? O porco acabou de ir pro interior e a casa dele tá cheia de escorpião, né? Exato. Eu queria aproveitar até para fazer um jabá de que eu vou lançar um podcast em breve, cara, contando um pouco dessas histórias da minha vida. Mas não é o caso aí. Então, me senti muito adulto, cara. Falei, caralho, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia lá comprar um borrifador, comprar um veneno para fazer um negócio. E, ao mesmo tempo, várias outras coisas, né? Eu fui passear com o meu cachorrinho, eu tava passando numa rua e eu vi um poste que tinha pichado um pinto, tá ligado? E eu comecei a rir muito, tirei uma foto. Porque mano, não tem como. Toda vez que eu vejo algum desenho de pinto, eu rio. Os caras sempre desenhavam no meu carro, mas... Então eu vivo isso todos os dias, cara. É complicado, tá ligado? Queria deixar essa história aí, porque enquanto eu vejo pinto, eu dou risada, cara. É uma coisa que eu acho que eu nunca vou crescer, cara. Não tem jeito. Esse bagulho que você falou rapidão. Esse bagulho que você falou da casa, velho, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, mano. Eu falei assim, caralho. Porque a primeira coisa que veio é, tipo assim, olha esses moleques que vêm, tipo, da cidade grande pro interior, não sabem matar a porra do escorpião. Essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Eu me peguei nessa situação mesmo. Eu falei assim, mano, o que eu faço, cara? Eu não sei. Antes eu chamava meu pai. Pô, pai, tira esse escorpião daqui. Agora eu não sei. Claro. Então, e aí tem a segunda coisa, cara, porque tipo, eu passei um pouco por isso, e aí, tipo, ver você passar isso, tipo, foi uma coisa legal, porque é exatamente isso que você falou, cara. Tipo, mano, tem um momento que você fala assim, olha, velho, às vezes você cresce por uma necessidade. E não é crescer e virar adulto, você cresce porque é uma necessidade. Você não tá virando um adulto porque você tá matando escorpião, mas, tipo, a ideia que você passou foi assim, caralho, mano, o porco, tipo, agora ele vai ter que, tipo, que cuidar da casa, tá ligado? Tipo, trocar uns fios e não sei o que, fazer uns bagulho. Isso, mano, eu acho incrível, tá ligado? Porque... muito foda, cara. Quando eu passei por isso, foi uma coisa incrível. Tipo, mano, eu não sabia fazer. Teve uma vez que eu fui trocar o chuveiro, eu dei um pipoco lá, mano. Eu sentei no chão e comecei a chorar.
Caralho. Aí depois eu olhei assim, eu falei assim, não, peraí. Aí arrumei o bagulho, depois eu fiquei orgulhoso, mano. Esse crescimento eu acho muito louco, velho. Claro. Eu acho que você resumiu. Eu fiquei muito contente. Eu acho que você resumiu exatamente isso, porque eu me vi nessa situação, tá ligado? Eu olhei e falei assim, eu queria sentar e chorar, cara. Eu queria falar assim, mano, eu até falei pra minha namorada aqui, pra Vivian, falei, mano, vamos fechar aqui essa porta e nunca mais ir lá atrás, tá ligado? Deixa lá isolado, mano. Porque... é foda. Isso é uma coisa que você vai ter que se acostumar a fazer, mano. Não é mais sua namorada. Cortou, Heitor. Oi? Cortou. Não, isso é uma coisa que você vai se acostumar a fazer. Ela não é só mais sua namorada, velho. Isso é verdade, né? Demora com você, cara. Não, cara, eu já esposa. Rapidinho, eu já combinei com ela, a gente vai ficar junto 5 meses, aí separa um, tá ligado? Só pra não dar na lei, velho. Não tem como falar. Aí depois volta 5 meses, separa um. Vai vendo o que o cara tá olhando, né, velho? Mano, aproveitando esse bagulho, comigo aconteceu uma parada que eu vi num stand-up, mano. Quando eu vi o stand-up, eu me senti mais tranquilo, que eu não era o único, cara. E parece ridículo, mas a gente vai e sai pra morar fora de casa, né? Eu fui morar com uma galera. Acho que desde 2012, mais ou menos, eu não moro mais com a minha mãe, tá ligado? Eu moro fora, mas sempre morei em República. E no ano passado, em outubro, eu comecei a morar sozinho. E aí, mano, morar sozinho, você muda pra casa e não tem nada, né? Sim. Eu tinha água. Geladeira e trouxe a geladeira e você vai comprar as coisas, né? Então eu fui no mercado, comprei as coisas, comprei detergente, comprei bagulho pra lavar roupa, comprei, sei lá, cândida, comprei talher. Mano, desde a lâmpada até a cândida eu comprei vassoura. E beleza, né? Aí, mano, primeiro fim de semana aqui, beleza, né, cara? Vou limpar a casa. O que aconteceu? Eu juro que aconteceu isso. Vai ter pessoa que já escutou essa história em outro lugar. E aconteceu comigo exatamente a mesma coisa. Tô varrendo, pum. Comecei a varri, vou puxando o bagulho, ó. E minha casa é muito pequena, então eu consegui primeiro varrer o banheiro, depois eu varri o quarto, e depois eu vim varrer a parte do que seria que é a cozinha, a sala, né? Então eu varri na cozinha. Aí terminei de varrer a sala, mano. E aí o que aconteceu? Cara, responsável, tem que limpar a casa. Coloquei a sujeira tudo num lado, assim, e falei, mano, e agora? Eu não tinha comprado pá, mano. Mano, eu vi esse stand-up, velho. Eu escutei esse stand-up, velho. É muito incrível. Mano, eu juro por Deus, quando eu escutei esse stand-up, eu falei, caralho, tio, não, eu sou o único, mano. Eu não sou o único. Então, tipo, velho. Mas é que no caso dele, no caso do stand-up, o cara deu uma exagerada. Ele falou, e agora o que eu faço? Mas, tipo, mano, no meu caso eu falei, mano, eu não acredito, eu não comprei pá, velho. Mano, já começou a tocar a música na cabeça. Bill! E, mano, e outra coisa que aconteceu comigo essas 2 últimas semanas, isso é um bagulho bem bizarro também. O que aconteceu? Eu aqui no prédio, a primeira coisa que eu faço quando eu recebo minha grana, eu pago todas as contas, né? Aluguel, lá, e eu pago sempre antecipado. Aluguel e o que é o condomínio, tá ligado? Faz umas 3 semanas, passou o cara do condomínio, né? O cara do, sei lá, se era o síndico. O seu barriga. O seu barriga passou aqui, ele tocou a campainha e falou, oi, tudo bom? Então, a gente é do condomínio, queria aqui deixar um bagulho com você, que a gente tá dando um presente para quem paga o condomínio em dia antecipado e nunca deu trave. Você mora com quem? Eu falei, putz, cara, eu moro sozinho, mas eu tô com a minha mina aqui. Ele falou, então beleza. Ele pegou, me deu um pacotinho e, mano, abriu o pacotinho, o cara falou assim, tem as instruções aí. Abriu o pacotinho, mano, o que era? Era um músculo de pato num pote grande e um foie gras, mano. Quê? Músculo de pato? Músculo de pato. Mano, essa comida francesa. E foie gras. Tipo, era os dois, Nossa, mano. E, mano, o bagulho assim, eu falei, caralho, mano, mas esse prédio não tá pra isso, né, cara? Então deve ser um valor muito louco. Aí eu falei, caralho, mano, como é que... Eu perguntei pra minha mãe, eu falei, mano, você comeu? Ela falou assim, puta, eu já comi e não curti esse bagulho aí, não. E aí eu deixei aqui, tá ligado? Aí, mano, o que aconteceu? Deu um chablau na minha conta no Brasil, eu não consegui trazer dinheiro pra cá. Ainda.
Tomara que venha nessa próxima semana. Mano, de um lado, eu tô gastando o mínimo possível pra quando vier o dinheiro. E em outro lado, mano, as últimas 2 semanas foi um inferno no meu trampo, tá ligado? Eu não consegui fazer nada. Foi muito complicado. E o que aconteceu? Eu não consegui ir no supermercado. E quando eu tenho tempo livre, eu vou beber. Então eu não fui no supermercado, eu fico bêbado, volto pra casa na hora de comer. Não tem nada, mano. E aí, na quinta passada, eu me peguei olhando a geladeira, Deus, vazia, com uma manteiga E um foie gras. uma cebola e no meu armário um foie gras. Caralho. Eu disse assim, mano, de um lado eu sou contemplado por ser super responsável com o condomínio e do outro lado eu não tenho absolutamente nada na minha geladeira. Mano, eu me senti muito bizarro. Não tinha nem o clássico pão de dog e a batata palha só, mano, que eu já Sem fiz pão, várias. nada de pão. Várias vezes, mano. Eu chegava assim, abria, só tinha isso também. Fazia um lanche. Pão, batata palha e ketchup, mano. Só. Não, Mano. eu desisti desse bagulho aí, cara. Eu tô tentando comer menos trigo. Outra coisa. Cara, o problema é quando a gente para de tentar comer menos trigo, tá ligado? A gente não come nada. Então eu tô nessa dicotomia aí, cara. Então, essas coisas são... É nessas horas que, tipo, eu agradeço por morar com uma mina, tá ligado? Porque a minha mina, ela é muito mais responsável com relação a essas coisas. Tipo, direto ela fala assim, mano, a gente precisa fazer compra, velho. Eu falo, que pode compra, mano? Tem, sei lá, tem Coca-Cola aí na geladeira, tá da hora, tá ligado? Fala assim, comprei ontem, mano. Comprei o novo Zelda ontem. Então, mas aí, tipo, a gente só lembra na hora que dá fome, tá ligado? Aí, tipo, Sim, sei lá, 2 mano, horas da manhã, você fala, caralho, mano, bem que poderia ter uma bandejinha de carne aqui, velho. Por isso que eu disse no começo aí que, tipo, a gente, homem, vai até 30, 40, 50, 60 anos irresponsável. A gente é um lixo, cara. Total. E eu acho que aí deixa um toque aí, tipo, vamos ser um pouco mais responsável, que não seja por a gente, né, cara, que seja pela outra pessoa, né, velho, no caso seu, sua mina não tem que estar sempre lembrando isso, cara. Você Exato, mano. Também, né? Coloca no celular aí. Espero que eu também. Eu vou falar até no meu caso foi um pouco ao contrário, tá ligado? Eu morei um tempo, né, fui casado durante um tempo, né, morei um tempo, fui casado. Fui casado, morei um tempo. Tô tentando encontrar o tempo, eu tô tentando encontrar o termo, mas enfim, morei durante um grande tempo com uma pessoa, com uma mulher, e aí era muito engraçado que naquela época eu era muito responsável, tá ligado? Porque ela tinha umas irresponsabilidades tipo, desse tipo. Porra, não tenho o que comer, porra, não sei o quê, porra, não pago a conta. E eu acabei, tipo, criando uma responsabilidade diferente. E aí foi muito engraçado que quando eu fui ficar sozinho, que foi nos últimos tempos, né, que eu tava morando sozinha, eu me tornei, tipo, mano, a pessoa mais e mais responsável possível, a ponto de, tipo assim, mano, eu tô com fome. Eu ia no mercadinho da vila e comprava aquelas carnes em lata, velho. Nossa, mano. Eu falei assim, mano, quer saber, mano? Eu comprava aquelas refeições, tipo, da Panko, que você coloca, tipo, eu não tinha nem micro-ondas, cara, então eu colocava o bagulho uma refeição da Panko lá, que era dobradinha, e aí eu ia lá, colocava, tipo, em banho-maria o bagulho, comia carne em lata, cortava a carne em lata. Velho, vou te falar uma coisa, velho. Que a primeira comida coisa de guerra. Então, isso que eu ia falar. É uma comida de guerra, significa que você sobrevive. Mano, eu sobrevivi. A minha saúde deteriorou. A minha saúde, tipo assim, eu envelheci, tipo, meu corpo envelheceu, tipo, uns 30 anos com essa refeição aí, né? Mas, ao mesmo tempo... Mano, ao menos você não morreu, né? Foi uma coisa legal. Foi uma coisa legal, porque, tipo assim, tem um pouco a ver com o que a cabeça falou, tá ligado? Que é... Mano, você não quer fazer pra você, tá ligado? Faz pro outro, pra você ter o senso de responsabilidade. Mas também tem um outro lado que cresce um pouquinho pra você também, cuzão, tá ligado? Você também merece ser bem tratado, tá ligado? Inclusive, verdade, cara. Essa frase liga com uma parada que eu sinto com relação ao tema, e que eu passei
que foi o ato de eu começar a dar aula, tá ligado? Porque, tipo, eu sou músico e eu tava na noite direto e tal, e aí um belo momento pintou a oportunidade de eu dar aula, tá ligado? E aí eu simplesmente abracei e falei, vamos lá, vamos ver qual é que é. E conforme eu fui dando aula, cara, a responsabilidade foi aparecendo, tá ligado? Foi aparecendo não, mas foi ficando mais clara pra mim, tá ligado? A responsabilidade. E até que culminou na época das apresentações dos meus alunos. E eu lembro de pensar exatamente isso, tipo, adulto peronomútil, tá ligado? Você olhar pra uma pessoa que meio que tá reproduzindo tudo que você imprimiu, tá ligado? Nela, e ao mesmo tempo você falar assim, mano, mas tipo, e aí o que eu faço, tá ligado? Como eu reajo a tal coisa? Será que eu falei tudo que eu poderia falar? Tá ligado? Lidar com esse tipo de situação, isso pra mim é ser muito adulto, tá ligado? E foi um momento que eu parei e falei assim, cara, eu não tava preparado pra isso até viver, tá ligado? Principalmente porque, tipo, quando a gente é adulto, a gente meio que tem que lidar com essas situações de tipo, cara, eu não fiz tudo, mas eu fiz o suficiente e era isso que eu poderia entregar até agora, tá ligado? Tipo, claro. Você não precisa ser perfeito, é isso que eu tô querendo dizer. Boa. É muito incrível quando você sabe lidar com isso e ao mesmo tempo não pira, tá ligado? Quando a gente só pra deixar mais clara, porque eu sei que eu tô ainda... Como eu falei na abertura, né? Eu ainda tô conseguindo arranjar os meus pensamentos, tá ligado? E com relação ao tema. Mas é basicamente assim, quando a gente é mais novo, a gente acredita naquela parada de eu vou ser o melhor, o super-herói e assim por diante, eu vou ser perfeito, tá ligado? E no fundo, quando a gente é adulto, a gente não é perfeito, cara. E tudo bem, tá ligado? Mano, eu tô um pouco curioso pra ouvir umas histórias do Dudu, cara. Sim. Então, muitas histórias, né? Eu tô pensando aqui, primeiro, antes de falar de alguma história específica, acho que pegando um pouco carona nisso que o Tu falou agora, esse lance da vulnerabilidade, né? Eu acho que tem uma coisa interessante, assim, que parece ser meio contraditório, ou uma ironia, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Tem um pouco essa ideia, né, de conforme você vai crescendo, você vai ficando cada vez mais forte, mais independente, que pode ser lido de uma maneira como mais invulnerável, né? O Chorão falava, quanto mais você rala, mais você cresce, né? Chorão falava. Exatamente. Ô, Dudu, mas é muito engraçado porque a gente não tem essa virada de chave, né? Não é tipo, virei adulto, eu fiquei mais tudo, tá ligado? A gente tenta colocar nos 30 anos, né? Mas o engraçado que eu acho é que pra mim, assim, a percepção que eu tenho, seja pelas minhas perturbações psicológicas ou não, ou talvez porque seja assim mesmo, no fim das contas, pra todo mundo, ou pra praticamente todo mundo, parece que na realidade é o contrário, né? Parece que a gente vai se dando conta da nossa vulnerabilidade, né? E parece que isso tem mais a ver, pelo menos na minha concepção, tem mais a ver com o amadurecimento do que você começar a se sentir cada vez mais independente. Eu questiono bastante essa ideia de independência, né? Que as pessoas dizem, não, você precisa fazer isso e aquilo e fazer seus cursos ou aprender isso ou aquilo para se tornar uma pessoa cada vez mais independente. Eu entendo que isso faz sentido em alguns aspectos, mas no geral ninguém é independente de verdade, né? Assim, independente no sentido pleno. Todo mundo depende. Você sempre vai depender de ter alguém para comprar o trabalho que você faz, você vai depender de ter comida para comer. Se você for o último ser humano vivo no mundo, você, em geral, vai morrer rápido, né? Resumindo, a ideia de independência ela é muito relativa. A gente não planta nosso boi, né? Exatamente, a gente não planta. Eu, pelo menos, nunca plantei um boi. Outra coisa engraçada, outro dia eu tava me dando conta, esse foi o momento que eu me peguei assim, caramba, né, eu acho que esse é o atestado de infantilidade plena, que além do fato, né, alguém falou agora há pouco de Zelda, né, além do fato de eu me dar conta de que de repente eu tava jogando Zelda há 12 horas seguidas, isso talvez não seja exatamente o melhor que eu posso fazer como um adulto, teve um momento que eu me dei conta de que provavelmente eu já cozinhei muito mais no Zelda Breath of the Wild do que na minha vida. Assim. E aí eu acho que isso meio que resume, né? Tipo, talvez eu tenha alguns problemas, não sei. Talvez não. Então, mas de novo, é exatamente a temática do que eu falei, assim, tipo, não é o perfeito, talvez não é o que se espera de um adulto, e tudo bem, tá ligado?
Tipo, Nesse caso, eu não sei se tá tão tudo bem assim, mas vamos dizer que sim, vamos dizer que tá tudo bem, vou tentar. é muito engraçado que eu tô repassando aqui tudo que eu falei e, tipo, tá rolando a mesma coisa que eu descrevi. Eu tô pensando aqui, cara, eu acho que eu tô gravando um podcast e eu falei uma coisa que, tipo, eu não consegui falar da melhor forma possível que eu poderia ter falado se eu tivesse pensado melhor. E tudo bem. Isso é metalinguagem, né? É muito louco isso, cara. Enfim, acho que o Zoca ia falar alguma coisa. Então, só pra terminar essa reflexão, que não é exatamente uma história, né? Mas a reflexão que eu tava pensando aqui, também fazer uma analogia, que eu não sei o quão adulta ela é, mas eu tava fazendo uma analogia com a ideia de fichas de personagem em RPG, né? Nossa, talvez não seja tão adulto. isso é foda. Mas assim, o que eu tava pensando né? Pra mim, o processo do meu capenga amadurecimento, que eu acho que ele tem um pouco a ver, mais do que com me tornar invulnerável, independente, tem a ver com reconhecer minhas limitações. Eu fico pensando, como numa ficha de personagem, você tem uma série de aspectos, uma série de atributos. Tem alguns atributos em que eu sou infantil pra caramba, assim, que eu sou mais infantil do que uma criança de 10 anos. Tem outros aspectos que talvez eu tenha uma certa maturidade. Um aspecto que eu costumo me considerar como alguém razoavelmente maduro, por exemplo, é o que a gente pratica aqui, que é conversar, ter boas conversas. Em geral, as pessoas conversam comigo, elas falam, não, o Dudu é um cara, né, maduro, eventualmente me veem como alguém inteligente e tudo mais. Agora me põe pra cozinhar, daí é melhor pôr a criança de 10 anos. Normalmente o resultado vai ser melhor. Então, e o interessante é esse ponto que o Tufo falou. Pelo menos mais criativo, né, cara? Com certeza mais criativo. Mas esse ponto que o Tufo fala do tudo bem, eu acho que é interessante no sentido de você olhar e falar, não, beleza, nesse aspecto eu assumo que eu sou muito ruim, que eu sou muito vulnerável, que eu sou muito incompetente. E aí rola aquela ideia da gente, às vezes, novamente usando a metáfora do RPG, aí você se alia a outras pessoas que são boas nessas outras coisas que você não é, né? E aí é um lance muito mais colaborativo, né? Que nem essa história, às vezes eu moro com uma pessoa que é boa numa coisa que eu sou ruim, né? Seja a família, caso, tipo, pai e mãe, né, seja... Oi? Que nesse caso é um fato, né? Que sua mãe cozinha absurdamente bem. Né? Minha mãe ela é tipo o Goku da culinária, assim. Tipo, é uma área em que eu nunca vou conseguir competir, né? Ela já fez alguma entrevista também? Ou não? Certamente. Goku, Minha mãe assistiu muito Dragon Ball comigo, acho que ela detonaria também no universo corporativo. Total. Mas pode ser, né, pai e mãe, pode ser esposa, enfim, pode conhecer amigos com quem você divide. E tem uma série... Oi? Não, eu tava Coração. cantando. Tava cantando bonita a canção. Ou ainda pegando o gancho da canção, pode ser, é como uma banda, né? Cada pessoa toca melhor um instrumento diferente. Se você tem aquelas brincadeiras das bandas de mudar os instrumentos, né? Tipo, o baixista vai tocar bateria, daí o baterista vai tocar teclado. E fica uma loucura, né? Às vezes até funciona, mas de um jeito muito diferente, né? Sim, então acho que é aquela história da gente reconhecer, tipo, sou vulnerável em certos aspectos, dependo dos outros. Acho que reconhecer isso, pelo menos na concepção que eu tenho, tá mais ligado à maturidade do que se enxergar como um super-homem que sabe fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Porque no fim das contas, nem o super-homem sabe, né? Sim, é verdade. Eu acho que o Zoca queria complementar alguma coisa nessa parada, é verdade? Então, ó, o que eu vou usar... Vou estender um pouco, porque eu vou usar o exemplo que o Dudu deu de personagem em ficha de RPG, que eu achei incrível, né? Porque, porra, mano, quando você vai... É um pouco fácil, quando você pega tipo, uma ficha de RPG, tipo, você acha que é fácil distribuir os pontos. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é definir qual que é a profissão que você quer seguir. Se você vai ser um bárbaro, vai ser um ladino, né? Enfim, um guerreiro e assim por diante. Só que o que é mais difícil é que cada vez que você distribui os pontos que você tem, sei lá, tem 30 pontos, você vai distribuir os pontos dentro das categorias que você vai fazer, você pode, às vezes, tipo, cagar todo o seu personagem, né? Só que aí, depois que você entende ele, depois que você vai jogar o jogo, seu personagem, tipo, ele se torna uma pessoa incrível nas falhas que ele tem. Claro. Isso é muito louco. Sim. Você coloca, por exemplo, porra, mano, você faz um monte de coisa, mas tipo assim, eu coloquei poucos pontos de... Eu lembro um amigo meu que ele fez um bárbaro, né? E ele tinha colocado vários pontos e ele falou assim, mano, vou colocar tudo em força. Eu falei, mas inteligência? Não preciso de inteligência, sou bárbaro. E aí, quando começou a história, os caras foram lá brigar e tem um momento de decidir o bagulho. Os caras falaram, vamos decidir o que fazer. Aí foi perguntar pro bárbaro, ele falou assim, não, eu quero seguir aqui, deu uma ideia inteligente, né? Aí o cara que tava mestrando falou assim, olha, então, o que vocês ouviram foi
blá, 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 blá. Então, cara, isso é muito louco, porque isso lembra uma coisa que eu queria levantar aqui, é mais ou menos de tipo, mano, um adulto, no final das contas, é uma criança, só que com mais experiência. Tá ligado? Muito Ou bom. seja, tipo, mano, os caras têm. Eu descobri que adulto tem medo igual quando a gente é criança, cara. Eu com 30 anos tenho alguns medos iguais ao que eu tinha com 15 anos. A diferença é que eu sei disfarçar melhor. Uhum. E além de disfarçar melhor algumas coisas, eu tipo falo assim, não, pera, vamos pensar um pouco melhor, porque já me aconteceu isso, e eu não posso reagir de tal forma. Então eu Total. acho que você vai se moldando em determinadas coisas, tá ligado? Eu não cheguei à adultez em 40 anos, né, cara? Mas no final das contas, um ser humano é um ser humano, e o que muda é que as pessoas acabam tendo mais experiências, né? Isso me traz a ideia é o seguinte, cara. Alguém comentou aí sobre virar chave, né? Que vira chave nos 30 anos. Não sei o quê. Impossível. Então, pra mim aconteceu uma coisa um pouco mais ou menos de virar chave, que foi o seguinte: eu tinha o ideal, dos meus pais, como os adultos, entendeu? E eu sempre pensei, cara, não vou, quando eu chegar no nível deles, entre aspas, né? Aí sim eu vou ser adulto. Até então eu sou adolescente, jovem, moleque. E aí, depois, quando eu fui morar sozinho, eu comecei a perceber que, cara, meus pais. Eu nunca sou moleque, só aqui. Não, só então. Agora sozinho. Não, também. Só que eu pude perceber que meus pais também eram moleques tão quanto eu, tá ligado? Então eu pude ver que assim, caramba, eles têm uma par de medo, eles fazem uma par de bosta que depois, né, de tudo isso, eu falei, mano, eles estão fazendo errado, cara. Porque até então, não, o jeito que eles faziam, pra mim, era tipo, referência, né? Claro. E aí foi quando eu percebi que, caralho, meus pais têm 60 anos e eles fazem uma par de bosta, cara. Então eu vou fazer uma par de bosta a vida inteira também. A parte importante de você ser adulto quando você fizer uma bosta, é você pegar o papel e limpar, tá ligado? Não é sentar e chorar. E foi aí que eu até falei do lance de tá tudo bem, né? Eu só queria colocar um detalhe aí que eu acho que no final das contas a gente acaba tendo um pouco do que é ser responsável em uma escala, na verdade, em 3 fases da vida, que é os standards, verdade? Quando você é dependente de alguém, você é irresponsável, você não é adulto. Quando você se torna independente, em teoria você começa a viver a sua vida e não depende da sua mãe, você adquiriu uma certa independência, digamos assim, ou se você tem independência financeira, independência emocional, esse tipo de coisa, você está em uma fase da vida, mas eu acredito que essa fase ainda não é a fase mais adulta. A fase mais adulta está na hora que alguém depende de você, cara. E isso pode ser, e isso na grande parte das vezes é quando a gente tem filho. O filho, né? Deixa eu colocar aqui, velho. Que eu vou linkar o que o Porto tava falando, porque quando o Dudu tava falando, era isso que eu queria entrar, essa era a pauta que eu queria entrar, tá ligado? Que assim, a gente tem esse ideal, assim, tipo, poxa, mano, qual que é o momento de se sentir adulto? Será que realmente é quando você se torna responsável por algo? Ou é porque você, ou por algo, ou por alguém, ou porque você tá seguindo alguma coisa na sua vida ali, onde você tá, tipo, tentando, você tá fazendo sozinho, tá ligado? E aí, a pauta que eu queria abrir é, qual que é a referência que vocês têm, né? Ou o porquê que essa referência que vocês têm de adulto, né? Ligam para o que a gente tá passando agora, porque eu vejo assim, né, no meu ponto de vista é que a gente coloca, tipo, muito, poxa, velho, a minha referência de adulto são os meus pais, ou os meus avós, ou, sei lá, o cara do meu trabalho, enfim. E eu acho que é uma referência, tipo, ruim, de uma certa forma, porque você tá se referindo, tipo, a um adulto que passou por um momento da vida, e um momento, tipo, na Terra, tá ligado? Completamente diferente do seu, cara. Tipo, as pessoas tiveram, tipo, trabalhos de forma diferente, a economia era diferente, as pessoas conviviam diferente, a cultura era diferente. Então, assim, eu vejo hoje que a minha referência como adulto, ela só pode ser... Sabia, cara. Puta que pariu, né? O adulto peronomútil, né, velho? Adulto peronomútil. Puta que pariu, o cara fazer uma piada com isso, velho. Eu ia falar, a minha referência adulta, a minha referência como adulto. Aí sabe que os não adultos assim. Tá que pariu, viu, velho? Então,
voltando, as minhas referências em se tornar um adulto, elas são as de vocês, são as dos meus amigos, são de pessoas que têm a mesma idade que eu, que tomaram algumas atitudes que a vida dessas pessoas foram melhorando ou até piorando, né? E eu sei, que eu tenho as minhas referências, que o Porco comentou agora, que ele foi fazendo umas coisas dentro de casa, que ele foi se tornando, ou foi se sentindo adulto, pela responsabilidade de estar só e fazer uma parada. Ou seja, voltando ao tema que eu queria propor, quais são as referências e o porquê, e se isso é saudável ou não. Ô Zoca, eu acho interessante que a nossa geração, é claro que os nossos pais, eles tiveram muito contato com entretenimento, seja filme, seja TV, mas eu acho que não tanto quanto a gente, e talvez não com o volume tão grande quanto a nossa geração, tá ligado? Então, dizendo um pouco sobre essa questão de referência, eu acho muito interessante que a nossa geração, além de ter referências dos nossos pais, amigos, professores, que é muito comum a gente teve muita referência na cultura pop, cara. Eu lembro muito bem de assistir seriados, por exemplo. Vou dar um exemplo de um seriado bem besta que eu assisti recentemente, mas que eu me identifiquei, que foi o Brooklyn Nine-Nine, tá ligado? E eu lembro eu adoro, velho. É incrível, incrível. Eu vejo essa porra e eu me vejo, por exemplo, trabalhando. Eu sou o protagonista lá, velho. Porra louca, faz umas merdas, né? Exatamente. Então eu acho muito engraçado, por exemplo, eu me vejo naquele rapaz, o amigo dele, tá ligado? O baixinho que gosta de... tipo, basicamente ele sabe a coreografia inteira do Single Ladies, tá ligado? E aí, não, então, mas é exatamente isso, tipo, eu me vejo, o cara, ele acaba sendo uma referência pra mim, porque ele é heterossexual, ele não tem problemas com gostar de coisas femininas, tá ligado? E isso é um dos exemplos, é óbvio que isso não define a minha personalidade por completo, mas é só um exemplo pra mostrar pra vocês que a nossa geração não só se identifica com os pais, professores e amigos. Eu acho muito interessante isso. Falar do outro lado disso, eu sinto, faz pouco tempo que eu moro com a minha família, depois de uns 10, 12 anos morando só, e hoje eu vejo a dificuldade deles verem, por exemplo, o quão amadurecido eu estou em algumas coisas, né? E o quão eles, o que eles entendem como adulto, o que eles entendem como uma pessoa crescida, é completamente diferente do que eu entendo. E eu sei que eu tenho as minhas falhas, às vezes, assim, o contato com eles fazem com que eu repense algumas coisas que eu achava que eram absolutas. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a dificuldade de também passar alguns valores que eu vejo que, olha, eu acho que isso não está certo do seu lado, e isso faz com que eu cresça como adulto. Em algum momento eu vou me sentir mais tranquilo, não pleno. Acho que eu nunca vou ser um adulto pleno, porque ninguém, como a gente estava falando aqui, né, o pai do porco, que eu conheço, mano, o pai do porco é o cara mais da hora do mundo. Eu lembro da vez que eu fui trocar o chuveiro na casa dele lá, ele tinha feito uma gambiarra, eu falei, mano, que coisa mais infantil. Ele fez um bagulho, muito porra louca, assim, tá ligado? Então, mas aí tem essas coisas, tá ligado? Que às vezes a gente sabe do bagulho, e aí o adulto, por ter a personalidade de adulto, ele fala assim, não, eu não aceito você me falar isso. Concordo, eu sou adulto antes de você. E ao mesmo tempo você fala assim, não, peraí, velho, eu também tenho, a minha maturidade, eu entendo isso, e eu quero compartilhar. Então, às vezes você vê que você cresceu depois de um tempo, também vendo no erro dos outros adultos, das pessoas mais velhas, assim por diante. Então é o adulto peronomútil forever, né? Cara, isso é muito louco, velho, porque uma das coisas que eu queria pensar, que eu queria levantar aqui comparar um pouco que nessa mesma idade, como estavam os adultos referentes nossos, em geral, os nossos pais, né? Como estavam os nossos... Ou seja, eu hoje tenho 31 anos. Meus pais, com 31 anos, já tinham a mim e já tinham a minha irmã. Então, total. De responsabilidade e de adultez, não sei se existe essa palavra, eu entendo que deveria ser muito, muito maior, né, cara? E aí aqui a gente tem justo uma coisa muito louca que eu queria ouvir de todos, menos o Zoca, e o Zoca por último. Por quê? Porque o Zoca justamente está falando isso. Bom, eu também sinto em algumas horas que meus pais
Eu percebi as horas em que meus pais perceberam que eu já tinha algumas opiniões, que já não era de criança, né? E no caso do Zoca em específico, o Zoca tem um caso específico familiar, né? É muito diferente de mim, do Tufo e do Porco e do Dudu em outra esfera, né, cara? Então a gente tem basicamente uma loucura, tem um laboratório interessante aqui, onde eu e o Tufo, e eu acho que o Porco também, né? Tem uns 3 pais. Família tradicional brasileira, assim. 3 famílias tradicionais onde os pais ainda são casados. Sim, Se não me engano, o pai do Dudu faleceu, né? Isso. Faz bastante tempo. E no caso do Zoca, e no caso do Zoca, o Zoca não chegou a conhecer o pai dele. Então, a gente tem referências diferentes de adultos, e eu acho que isso também influencia muito nas diferenças que a gente tem de senso de adulto aqui, né? Então, é verdade. Total. Começamos pelo Dudu. Eduardo e aí Nunes. A gente pode passar Eduardo Nunes, alcoolista. E aí a gente vai passando aí até chegar no Zoca, que a gente tem 2 polos diferentes aí. E a gente dentro do normal da família. Uhum. O meu caso é interessante, né? Porque uma coisa que me ocorre agora... Continua.